Whindersson Nunes, quase 45 milhões de inscritos no YouTube, 57 milhões no Instagram, shows lotados no Brasil e em Portugal. Fortuna estimada em 100 milhões de reais. Começou aos 15 anos com uma câmera emprestada de uma amiga num quarto pequeno no Piauí, fazendo paródia, e virou o maior youtuber do Brasil. Mas nos últimos anos o nome do Whindersson aparece muito menos nos Trending Topics por vídeo novo e muito mais por outras razões. Em fevereiro de 2025 ele se internou voluntariamente numa clínica de reabilitação pela segunda vez em pouco tempo para tratar dependência de substâncias, depressão e ansiedade. E ele mesmo contou tudo isso publicamente, sem rodeio. Aí surge a pergunta que está na boca de muita gente: o Whindersson caiu? O maior youtuber do Brasil sumiu? Ou o que aconteceu foi algo bem diferente de uma queda e a gente está confundindo a ausência do algoritmo com fracasso de vida? Hoje a gente vai olhar para o caminho inteiro, do começo humilde ao fenômeno, do fenômeno ao afastamento, e onde o Whindersson está agora. Porque a resposta não é simples e vale a pena entender direito. Para entender onde o Whindersson chegou, a gente precisa entender de onde ele saiu. Bom Jesus do Piauí, interior do Nordeste. Família simples. Ele começou a fazer vídeos aos 15 anos com a câmera emprestada de uma amiga, nem câmera própria tinha. O canal quase morreu antes de decolar. Em 2013, quando já tinha 30 mil inscritos, o canal foi hackeado e excluído. Ele abriu outro do zero. E foi nesse segundo canal que tudo explodiu. O vídeo que mudou tudo foi uma paródia chamada Alô, Vó, tô reprovado, em uma semana, mais de 5 milhões de visualizações. Em 2016, o vídeo Criança de Rico e Criança de Pobre foi o vídeo mais assistido do Brasil no ano inteiro, com mais de 27 milhões de views. O canal chegou a ultrapassar canais internacionais no ranking global. Num determinado momento, o Whindersson era um dos maiores youtubers do planeta, não só do Brasil. E o que separou ele da maioria foi que ele não ficou só no YouTube. Foi para os palcos com stand-up, fez turnês pelo Brasil e pelo mundo, participou de filmes, fechou contratos publicitários com grandes marcas, transformou audiência digital em carreira real, multimídia, sustentável fora do algoritmo. Isso é raro. A maioria dos criadores que explodem na internet não consegue fazer essa travessia. Em fevereiro de 2025, a assessoria do Whindersson confirmou o que muita gente já desconfiava: ele tinha se internado voluntariamente numa clínica de reabilitação no interior de São Paulo. Não foi a primeira vez, e ele já havia passado por outra clínica antes disso, ficando cerca de 2 meses afastado das redes. A decisão foi dele. Numa entrevista posterior, ele explicou que chegou num ponto em que percebeu que não conseguia parar de beber sozinho, e que isso era sintoma de algo maior. Um amigo que tinha passado por tratamento semelhante o aconselhou a buscar ajuda, e ele foi, sem esperar as coisas piorarem mais. O que ele contou sobre a internação é revelador de como a cabeça de uma pessoa que viveu sob pressão constante desde os 15 anos funciona. Ele falou abertamente sobre depressão, sobre o uso de substâncias, sobre ter experimentado de tudo tentando achar algo que o deixasse mais tranquilo. Descreveu a compulsividade como um traço que dominava várias áreas da vida, não só o álcool, mas relacionamentos, decisões e comportamentos em geral. E foi justamente durante os exames da internação que ele recebeu um diagnóstico que nunca tinha tido antes: superdotação, com QI de 138 e altas habilidades em criatividade. No laudo também constava compulsividade e impulsividade como traços marcantes. Ele disse que quando leu isso, muita coisa fez sentido de uma vez só. Agora, tem um ponto importante aqui que a gente precisa separar com cuidado. Existe uma narrativa que circula na internet de que o Whindersson caiu, que ele sumiu, que perdeu relevância, que é um caso de fracasso. E essa narrativa mistura coisas que não deveriam estar misturadas. Uma coisa é o ritmo de postagem no YouTube ter diminuído muito. Isso é real. Vídeos que antes chegavam a milhões de views em poucos dias hoje ficam em dezenas de milhares. O algoritmo pune quem some e o Whindersson sumiu por um tempo considerável. Mas isso é uma métrica de plataforma, não é um retrato da vida ou da carreira do cara. Porque enquanto o YouTube registrava menos acessos, o Whindersson estava lotando shows de stand-up em Portugal com a turnê Criando Bagagem, acumulando mais de 230 mil espectadores nos palcos só em 2025, assumindo a presidência de um clube de futebol, lançando álbum de estúdio com seu próprio nome e um média-metragem musical. Hoje ele tem 57 milhões de seguidores no Instagram e 22 milhões no TikTok. Não é exatamente o retrato de alguém que caiu. É o retrato de alguém que redirecionou onde coloca a energia e que pagou um preço de saúde muito alto no caminho. O que aconteceu com o Whindersson não é uma história de queda. É uma história de um cara que chegou ao limite, reconheceu isso, pediu ajuda e está reconstruindo. Com menos presença no YouTube, sim. Com mais consciência sobre si mesmo, aparentemente também.
e continuando a lotar teatro onde for. Isso não é fracasso, é uma trajetória humana, complexa, que não cabe num thumbnail de "o maior youtuber do Brasil caiu". No fim das contas, a história do Whindersson Nunes é muito mais interessante do que o título clickbait de "o maior youtuber do Brasil caiu, deixa aparecer". É a história de um garoto que começou com câmera emprestada numa cidade do interior do Piauí, construiu uma carreira que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiram replicar. Atravessou perdas pessoais pesadas demais para qualquer um, ou o fim de um casamento exposto para milhões de pessoas, a morte de um filho recém-nascido, e ainda assim continuou em pé. Não ileso, não sem sequelas, mas em pé. E quando percebeu que não conseguia mais carregar tudo aquilo sozinho, fez a coisa mais difícil que existe para uma pessoa pública, pediu ajuda, abriu a porta de uma clínica e deixou o mundo saber. Sem esconder, sem inventar viagem de trabalho, sem assessoria inventando desculpa. Foi ele mesmo, na própria voz, contando o que estava acontecendo. Agora, tem uma discussão legítima sobre o papel que a internet joga nisso tudo. O YouTube é uma máquina que exige consistência acima de qualquer coisa. Você, para de postar, o algoritmo te enterra, o público migra para a próxima novidade. E esse modelo funciona muito bem enquanto o criador está bem. Quando ele não está, o sistema não tem pausa, não tem licença médica, não tem volta quando estiver melhor. A pressão não some porque você está em crise. E o Whindersson viveu isso na pele durante anos, num nível de exposição que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar direito. Cada vídeo, cada post, cada aparição pública era analisada, julgada, monetizada por outros, e ele ainda tinha que sorrir para a câmera e fazer graça. O que a gente pode dizer com segurança hoje é que o Whindersson não desapareceu, ele só não está mais onde você esperava encontrar ele. Saiu do feed do YouTube e foi para palco em Portugal, para estúdio de música, para clínica quando precisou, e de volta para a vida com mais consciência do que tinha antes. Isso não é queda. Isso é alguém que aprendeu, da forma mais dura possível, que sucesso de plataforma e saúde mental não andam juntos automaticamente, e que escolheu priorizar a segunda, e que ainda consegue lotar teatro onde vai. E você, o que acha dessa história toda? Acha que o Whindersson realmente caiu, ou concorda que o que aconteceu foi algo bem diferente disso? Fala nos comentários, esse é o tipo de papo que rende debate bom mesmo. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like agora, ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho. Toda semana tem papo novo e os próximos estão pesados. Eu sou o Felipe, isso aqui é o papo de hoje. Até a próxima!